Vencemos, cara, graças a Deus. Bem-vindos ao Ilha do Chelsea, meu nome é Thiago Pimentel. Você está assistindo os 5 motivos da vitória de hoje contra o Nottingham Forest por 3-0 na Premier League. E eu queria começar dizendo, apesar do resultado ter sido muito bom, ter sido importante, um placar dominante, mas eu achei ilusório. Eu não sei vocês, mas eu achei porque, cara, o Chelsea não vai bem o suficiente pra você olhar e falar, cara, pô, merecemos uma vitória dominante, entendeu? Jogamos muito bem e sabe? E eu também não acho que o Nottingham Forest tenha ido mal o suficiente pra você falar que eles merecem perder de tanto, entendeu? Porque vamos lá, no primeiro tempo o Chelsea não se cria, né? São erros de passe que o Reece James tem, o Chalobah erra na saída de jogo, o Gusto erra, o Cucurella ficou completamente encaixotado no primeiro tempo, não conseguiu fazer nada, né? O Chelsea não consegue ganhar os duelos no meio campo e ofensivamente o Chelsea também não criou, com exceção ali de dois lances do Andrei em combinações interessantes com o João Pedro, que no final do primeiro tempo o Chelsea teve ali essas oportunidades. Claro, vale pontuar aqui que o Nottingham Forest não consegue capitalizar nesses erros do Chelsea, mas eles conseguem encaixar uma pressão alta, conseguem ganhar duelos no meio-campo e conseguiram, no primeiro tempo pelo menos, né, dar uma dor de cabeça para o Chelsea, entendeu? E mesmo no segundo tempo, quando o Chelsea tem uma crescente de produção, e eu já chego nessa parte, o Nottingham Forest ainda teve chances importantes que poderiam ter mudado o jogo, entendeu? Porque vamos lá também. Bola na trave do Igor Jesus, num lance bizarro, quando estava 2-0. O Sanches também faz uma defesaça no cabeceio, salvo engano, do Milinkovic, que ele também, o Sanches faz a defesa no rebote, salvo engano, do Sangaré. E o lateral deles, o Neco Williams, perde duas chances importantes, cara. Especialmente a segunda, né, que ele recebe livre, quase na marca do pênalti, e ele isola. Mas a primeira também é uma chance ali que ele recebe, ele chega a ser travado pelo Gittens, mas é um passe que ia em direção a ele numa posição que tu não pode dar mole, entendeu? Então, como eu falei, eu acho que é um placar que não diz toda a verdade sobre o que foi o jogo. Mas, cara, assim, nós estamos num esporte resultadista. Entendeu? Então, quando você vê no final 3-0 Chelsea, é isso que importa e 1.000-0, graças a Deus. É um resultado muito importante que bota o Chelsea em quarto colocado na Premier League. Claro, né, precisamos pontuar aqui também que o Manchester City ainda vai enfrentar o Everton, pelo menos no horário aqui que eu estou gravando esse vídeo, enquanto o Bournemouth e o Crystal Palace vão se enfrentar no confronto direto. Então é capaz de ter alterações ainda na tabela da Premier League, mas cara, a gente fez a nossa parte, entendeu? E é isso que importa. Vamos ver se a gente mantém aí um embalo, se a gente mantém uma boa sequência. Resultado realmente muito importante. Então vamos começar a nossa análise. E o primeiro motivo, obviamente positivo, não tinha como ser outro, sem ser o cara que foi o melhor em campo para mim, que é o Pedro Neto. Mais um jogo muito importante dele. Como eu falo aqui, ele no ano todo tem crescido bastante de produção. No Mundial foi muito importante. E hoje foi muito importante e decisivo. Ele dá assistência para o gol do Achampong e ele faz o gol naquela falta ali na roladinha do Reece James. Num lance que você pode contestar se foi falha ou não do Céus, mas cara, o Pedro Neto não tem nada a ver com isso. E eu tô falando aqui de gol e assistência, mas cara, defensivamente o Pedro Neto ajuda muito. É um cara muito voluntarioso. Você via ele voltando para marcar, voltando para fechar uma linha de 5 pelo lado direito, aí o Reece James fechava como terceiro zagueiro. E é um cara que se doa muito pelo time. É um jogador que eu defendo aqui desde que o Chelsea contratou.
consegue se manter apto fisicamente, coisa que no Wolverhampton ele sofreu bastante com lesão. E hoje ele merece novamente os elogios, porque foi uma grande atuação do Pedro Neto. Passando para o próximo motivo, Joshua Chempong. Pessoal, fiquem de olho nesse moleque, porque esse cara é bola. Ele conseguiu marcar e foi coroado com o primeiro gol dele no profissional, no cruzamento do Pedro Neto. Mas similar a ele, similar ao Pedro Neto, o Achiempong fez uma grande partida, mesmo sem o gol. Entendeu? Defensivamente, se mostrando atento, ganhando duelos, conseguindo antecipar bolas em profundidade, entendeu? Ganhando duelos aéreos. Então, assim, ele fez mais uma partida segura. Ele já tinha ido muito bem contra o Liverpool, num jogo que ele sai machucado. Agora conseguiu voltar, graças a Deus. Então, assim, fiquem de olho nele. Ele tá crescendo nesse time. É um moleque que você tem que ficar de olho. E quem tem que ficar de olho nesse moleque também é o senhor Malo Gusto. Então, assim, mais uma boa partida. Vamos que vamos. E vamos pro próximo motivo. Porque, como eu falei, o Chelsea no primeiro tempo teve uma dificuldade, entendeu? O time não estava rendendo e no segundo tempo isso muda. E na minha visão, o autor dessa mudança é o senhor Enzo Maresca, que merece todos os créditos aqui. Eu tenho a máxima de que no futebol o primeiro tempo é dos jogadores, mas o segundo tempo é do técnico. E o Enzo Maresca provou isso novamente. As substituições dele mudaram o jogo. Claro, os gols foram marcados por quem já estava em campo, né, o Pedro Neto e o Achiempong, mas ele coloca o Caicedo, ele coloca o Gittens e ele coloca o Gil, que injetam ânimo nesse time do Chelsea. O Chelsea não estava conseguindo ganhar duelo no meio campo, o Chelsea não estava conseguindo ser incisivo, o Chelsea não estava tendo energia, entendeu? E esses três contribuem para isso, o que possibilita o Chelsea marcar os gols, né? O Gil, cara, esse moleque corre. Assim, esse cara parece o Kanté de centroavante, pô. O moleque corre o tempo todo, eu nunca vi um centroavante pressionar tanto. Claro, o centroavante tem que fazer gol, né? Mas vale o elogio, né? O João Pedro recua, o Gil vai pro ataque, o João Pedro recua, e o Chelsea, cara, ganha tanta dinâmica, ganha tanta fluidez. No caso do Caicedo, que, de novo, dispensa comentários, né? Bizarro, assim, quão limpa a saída de jogo do Chelsea fica. Não que o Lavia estivesse fazendo um mau jogo, mas, assim, o Caicedo, ele tá num outro nível. Pela sequência que o Caicedo consegue ter, que inclusive foi interrompida hoje, porque o Caicedo tinha 65 jogos seguidos na Premier League, começando como titular, e hoje ele ficou no banco. Cara, o Caicedo, ele consegue ter essa presença no meio-campo que o Lavia ainda precisa de uma sequência para chegar nesse ponto. Então, assim, é impressionante, mas como eu falei, os elogios vão para o Maresca, porque ele faz as alterações, o Maresca que hoje não estava no comando do Chelsea, quem estava treinando era o Caballero, nosso ex-goleiro, auxiliar do Maresca, mas ele faz as alterações, coloca os três que injetam ânimo, injetam energia, injetam velocidade para o Chelsea, que estava faltando muito no primeiro tempo. Né? Na minha visão, só o Pedro Neto estava performando no primeiro tempo. O resto do time abaixo, um ritmo abaixo. Então vamos passar para o próximo motivo, que é a única coisa que eu posso dizer assim de minimamente negativo sobre esse jogo, né? Porque como eu estava falando, no primeiro tempo o Chelsea não tinha ritmo, o Chelsea não tinha profundidade, entendeu? E eu gostaria de pontuar aqui um alerta sobre o Garnacho. Né? Eu não acho que o Garnacho tenha ido, assim, tenha feito uma péssima partida, mas, cara, pouco fez. Foi muito pouco acionado, entendeu? E eu não acho que esse tenha sido o jogo para ele. Eu falei no pré-jogo que eu teria colocado ou o Gittens ou o Pedro Neto se ele tivesse apto, coisa que ele estava, né?
para jogar pelo lado esquerdo, e aí o Estevão no lado direito, ou o Pedro Neto, porque são jogadores de velocidade, entendeu? São jogadores que, considerando a linha alta do Nottingham Forest, cara, existe espaço para atacar, para uma bola enfiada, para um lançamento. E o Garnacho não é esse jogador. O Garnacho é um jogador que gosta de jogar com a bola no pé, que ele gosta de cortar para dentro, pedir a bola no pé e driblar, entendeu? Tentar um lance parecido com o que o Sancho era na temporada passada. Talvez com uma ênfase maior em fazer gols. O Sancho era mais criativo. Mas, de toda forma, eu não acho que era o jogo pro Garnacho, entendeu? Então fica aqui o alerta para ele, pro Maresca, entendeu? Mas o Maresca consertou, como eu falei no motivo anterior. E para finalizar, vamos finalizar aqui com coisa boa, né? Que é o Reece James. Assim, mais uma atuação muito acima da média nele, coroado com um gol, muito bem defensivamente. E assim, algo que poucas pessoas falam é do quão bom o Reece James é com a bola no pé. Você vê as fatiadas que esse cara dá contra o Liverpool também, uma bola, uma diagonal que ele faz pro Gittens contra o Liverpool, absurda. Hoje também ele dá um lançamento curvado pro Pedro Neto, salvo engano. Pô, o cara é extra classe, entendeu? Enquanto apto, enquanto o Reece James tem condição física de jogar futebol, na Premier League não existe um lateral direito melhor que esse cara. E eu me atrevo a dizer que no mundo não existe também. Entendeu? É uma pena que ele tenha sofrido tanto com lesão. Mas, cara, ironicamente, essa temporada, ou de 2025 para cá, da virada do ano para cá, o Reece James tem sido um dos jogadores com mais presença em campo pelo Chelsea, o que é ótimo. E o Chelsea ganha muito com isso. E hoje foi mais um exemplo disso. Mais uma boa atuação do Reece James. Gol dele, bizarro. O Reece James tem um faro de artilheiro que é impressionante. Então, assim, é isso, gente. É isso. Ele dispensa comentários, tal qual o Caicedo. Mas sempre que der para elogiar esse cara, elogie, porque lateral assim você não vê. Um lateral que defende, um lateral que ataca, um lateral que é físico, um lateral que é rápido, um lateral que tem fôlego para correr o jogo todo, que cruza bem, que lança bem, entendeu? Que se posiciona bem, que domina bem. Cara, você já viu os domínios de peito que esse cara tem? Parece jogador de futevôlei, pô. Bizarro, entendeu? Então, mais um jogo para se parabenizar o Reece James, pessoal. E é isso. Esses são os motivos que, na minha visão, contribuíram para a vitória do Chelsea hoje contra o Nottingham Forest. Próximo jogo é contra o Ajax pela Champions League. Fiquem ligados aqui para o pré-jogo e para vídeos especiais sobre este duelo. E na Premier League, o próximo jogo é contra o Sunderland no sábado, se eu não me engano. Né? Primeira vez que o Chelsea enfrenta o Sunderland na Premier League desde 2017, se eu não estou enganado. Pra tu ver, né, cara? O Terry ainda era jogador do Chelsea. Né? Então, vamos que vamos. Acho que é uma sequência que o Chelsea tem tudo para conseguir um embalo, para conseguir uma boa sequência de vitórias. Acho que dá para ganhar do Ajax, dá para ganhar do Sunderland. E no meio da semana que vem tem o Wolverhampton também, que é um jogo, né, pela Copa da Liga, que eu acho que o Chelsea tem plenas condições de sair vitorioso. Então é isso. Peço para vocês deixarem o seu like, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você concorda com a minha análise, se tem algum jogador que você achou que valia o destaque, ou se tem algum jogador que eu dei destaque e você está falando que eu sou maluco. Então eu peço aqui para você dar essa moral e compartilhar com seus amigos o Ilha do Chelsea para mais informações sobre o maior de Londres. É isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.